Saiu o episódio 3 de Demolidor Renascido! Tem pistas sobre o Miles Morales, Justiceiro chegando, será? E muitas pistas sobre o verdadeiro plano do Wilson Fisk. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia. Vamos aqui desmontar o episódio 3 de Demolidor Renascido. Tô fazendo aqui nesse formato um pouco mais compacto, mas vamos conseguir pegar os significados, os detalhes, as referências e mais. Desvendar o que possivelmente está por vir. Tá esquecendo nada, não? Tem um recado muito importante para você que está assistindo aqui. Se você chegou aqui é porque é parte da família Loquia e exatamente hoje, no dia 12 de março de 2025, eu vou participar de um debate a partir das 19 horas no canal do Inteligência Limitada. Vai ser um debate sobre lacração na cultura pop. Assim, eu não costumo falar muito sobre esse assunto e também nunca participei de um debate e por isso eu preciso da sua força. Vai lá, acompanha, comenta lá no chat e vai ter a oportunidade de vocês mandarem perguntas lá também pra gente responder. Eu acho que vai ser muito legal. Posso contar com você? Então muito obrigado, ó. Beijo lá. Na prisão, nós vemos o Hector totalmente sozinho. Lembrando aquele doce momento do passado, dos sapos na sua terra natal. E essa parece ser uma forma visual da série demonstrar qual seria o destino de todo vigilante. Acabar sozinho, pensando em momentos bons, mas acabando em um final bem trágico. É como se no fim das contas, tudo aquilo que o vigilante lutou para proteger não tivesse o protegido de volta. E esse momento fala muito sobre não só o Tigre Branco, mas também o Demolidor. Essa luz amarela aqui também é muito boa. É uma coisa que a série da Netflix usava muito e remete diretamente aos quadrinhos que abusam dessas luzes de recorte assim coloridas. Vale relembrar que o Tigre Branco apareceu primeiro em um quadrinho de 1975, mas sua participação mais relevante foi em uma história do Demolidor, que foi adaptada para esse episódio aqui. Aconteceu quando o Tigre Branco, ao tentar impedir o assalto em uma loja de eletrônicos, acabou sendo confundido com um assaltante e foi preso pela polícia. Assaltante, inclusive, que teria matado um policial. Essa trama continua com o Matt Murdock, junto com o Fogg nos quadrinhos, decidindo defender o Tigre Branco, o Hector. Mas essa história não acaba nada bem. O Hector acaba sendo culpado pelo crime e, nesse momento, ele perde o controle, ataca os guardas, rouba uma arma, aponta para o Matt Murdock, lembrando ele que o Matt prometeu que o Hector seria solto, mas acabou não sendo, e depois de fugir para a rua, Hector é alvejado e morto por vários policiais. Essa mudança no veredito dos quadrinhos para a série, onde o Hector acaba absolvido, tem um significado muito grande. Quando o Tigre Branco foi acusado nas HQs, isso fez o Matt Murdock perceber que o sistema nem sempre funciona. E isso reforçou nele a ideia de que a persona de Demolidor dele era necessária. A cidade precisava de vigilantes. Só que aqui na série, o sistema funcionou. E no fim das contas, a injustiça aconteceu pelas mãos de um vigilante, que matou o Tigre Branco com as próprias mãos. Esse pode ou não pode ser o Justiceiro, tá? E isso vai ilustrar pro Matt que o sistema judicial, sim, funciona. O vigilantismo que não. Então o que rolou nesse episódio foi mais um ponto para fazer o Matt acreditar que o Demolidor não é importante. Muito pelo contrário, a identidade de Demolidor deve ser combatida. O que coloca até ele, de certa forma, do mesmo lado do Wilson Fisk, que quer combater vigilantes. Isso é interessante porque nos quadrinhos, assim que o Wilson Fisk se tornou prefeito, um dos primeiros movimentos dele foi chamar o Matt Murdock para ser o seu subprefeito. E o Matt aceitou, ficou trabalhando junto do antigo rei do crime para tentar vigiar ele mais de perto. O tipo de movimento que certamente não deu certo, mas seria no mínimo curioso se isso acontecesse na série também. Se, nos episódios futuros, o Matt ver tudo isso que aconteceu nesse episódio e tirar conclusões diferentes, vai ser uma surpresa e eu tô curioso para descobrir como isso seria trabalhado. Mas eu diria que a conversa que ele teve com o Tigre Branco sobre a importância de ser um vigilante, o Tigre Branco falando que não importa o que rolasse, ele não poderia abandonar esse manto, porque esse manto escolheu ele e não o contrário, essa é a fina linha de esperança para fazer o Matt voltar a acreditar na importância do Demolidor. Afinal, todo aquele discurso do Tigre Branco e toda a saga dele nesse episódio não foi sobre o Tigre Branco em si.
foi sobre o Demolidor. E o Rei do Crime também, peraí. A área em que acontece aquele crime no início do episódio é justamente a área da ponte que a Vanessa tinha explicado para os mafiosos lá no episódio 1 que era fora dos limites. Ou seja, eles sempre desrespeitaram aquela área de cessar fogo. Mas agora, sem a Vanessa para chamar a atenção, colocar eles na coleira, não existe nenhum limite para o que pode acontecer. No fim das contas, é o ajudante do Wilson Fisk que obedece a Vanessa e vai lá resolver a situação. No fim ainda, deixando claro, ele não trabalha para o prefeito, trabalha para quem manda. O que significa que, mesmo contra a vontade do Fisk, quando se trata do mundo do crime, não é ele, mas a Vanessa quem tem a última palavra. O BB Report desse episódio, essa é uma das melhores coisas dessa nova versão da série, eu acho. Porque além de servir como uma boa transição entre uma sequência e outra, ao constantemente mostrar a reação do público para os acontecimentos, também relata para nós qual é o tema do episódio. No primeiro foi a ascensão do Fisk, no segundo foi o governo do Fisk. E nesse é o vigilantismo. A diversidade de opinião nessas reportagens também serve para mostrar como o julgamento da cidade, das pessoas nela, são complexos, assim como os temas e a moral dos personagens nessa série. Nada é preto no branco. Tudo são camadas cinzas. E tem esse cara aí que até fala algo do tipo, pô, mal versus o bem, bem versus o bem, mal versus o mal. Ele não tem resposta para isso. O Fisk e a Vanessa jantando nessa mesa extremamente longa é uma forma bem sucedida de mostrar visualmente como eles estão se afastando. Eles falam ali de arte também, que é a coisa que conectou os dois. Porém, dessa vez a arte não tem nenhuma conotação romântica. Ela usou arte para lavar dinheiro. Exatamente como na relação deles, onde o amor, a paixão, foi substituída pelos negócios. E tudo que existe é sobre os negócios. Também é muito curioso eles falarem sobre arte aqui, já que um dos antagonistas da temporada é um artista, o vilão Mills, que deve aparecer para bagunçar um pouco essa relação Wilson Fisk e Matt Murdock. Me intriga o fato do Fisk sempre ser mostrado com esse punho machucado, como se ele estivesse socando alguém. Porém, todo o lance dele ser prefeito é sobre ele suprimir essa natureza violenta e não fazer mais esse tipo de coisa que ele fazia antigamente. Peraí, quem ou o que ele tá socando agora, então? O Fisk já mencionou pro próprio Matt a dificuldade de controlar uma natureza violenta. E eu acho que eventualmente nos vai ser mostrado que ele não tá conseguindo se controlar tão bem assim não. Antes da terapia com a Vanessa, o Fisk e ela conversam sobre paz versus caos. Vanessa quer paz no submundo. Já o Wilson quer se aproveitar do caos. O que me lembrou de um filósofo conhecido aí que dizia que o caos é uma escada. E fica claro que o Fisk quer violência para usar a violência a favor dos seus próprios objetivos. Nos quadrinhos, essa história toda do Fisk prefeito acabou no arco Reinado do Demônio, onde o Fisk tinha juntado tanta força política que foi capaz de reunir uma força-tarefa para a prefeitura. Os Thunderbolts de Nova York, uma super equipe que estava ali para manter a ordem. E curioso que essa super equipe era formada por vilões e anti-heróis. Toda essa história dos quadrinhos e até na série me faz questionar se o Wilson Fisk vai aparecer em muitos outros projetos, né? Alguns rumores estavam falando sobre a aparição dele num filme do Homem-Aranha, mas aí depois isso foi desmentido, até agora a gente não tem certeza de nada. Seria até interessante se ele usasse os Thunderbolts dos filmes para esse plano aí dele, já que a gente não sabe exatamente o que vai rolar com essa equipe depois do filme. Mas o que a gente já consegue enxergar nitidamente pelo andar da própria série é que o Wilson Fisk deve se aproveitar desses policiais que estão decididos a fazer justiça com as próprias mãos. No julgamento, eles mostram que quem está presente, além da esposa do Hector, é também a sua sobrinha. Junto com a irmã mais velha dele, elas são as próximas a herdarem um manto de Tigre Branco. Será que depois do que acontece aqui nesse episódio, essas outras versões de Tigre Branco vão aparecer? Matt revela no tribunal que o Hector é um vigilante. Isso é uma atitude, eu diria, estranha para o personagem, viu? Como alguém que leu muito Demolidor, ele sempre defendeu a identidade secreta. E mesmo no universo cinematográfico da Marvel, quando apareceu na série da She-Hulk, ele estava defendendo o anonimato dos vigilantes que encomendavam trajes do estilista. Então essa mudança radical do personagem pode estar nos mostrando que nessa temporada Matt está radicalmente mudado.
Pode ser, mais uma vez, a culpa católica dele, julgando os seus anos como vigilante como algo negativo e acreditando agora que o sistema judicial é mais importante do que uma identidade secreta. Isso, é claro, causa problemas para o Matt, porque pela lei você não pode mentir para um juiz, mesmo que não intencionalmente. E o que ele fez ali pareceu que estava enganando o sistema judicial. Em outras palavras, a carreira do Matt foi muito prejudicada. Quem sabe isso não possa levar a uma adaptação dos quadrinhos, onde ele é proibido de exercer suas atividades como advogado em Nova York, e daí ele se muda para São Francisco. Eu já falei no meu vídeo desmontado do primeiro episódio como essa história toda de São Francisco pode se conectar no futuro. Tá curtindo o vídeo? Se inscreve aí, pô, me dá uma força. Valeu. Deixa o like também, like é importante. O Matt chama pessoas para testemunhar, cidadãos de Nova York, pessoas comuns. Poxa, nos quadrinhos ele também chama pessoas para testemunhar, mas são figurões. O Doutor Estranho, o Reed Richards do Quarteto Fantástico, ou seja, são heróis respeitados, consagrados, que vão lá depor a favor de outro vigilante, atestando a sua moral e ética. Mas nenhum desses personagens apareceu aqui. Certamente o orçamento da série é mais baixo, não permitiria algo do tipo. O Matt chegou até a mencionar policiais, que tinham feito boletins falando bem do Tigre Branco e que considerariam um Tigre Branco um aliado, em vez de um inimigo. E um desses policiais se chama Oficial Morales. Peraí, esse é o pai do Miles Morales. Mais uma vez é a Marvel jogando uma pista da existência do Miles Morales no universo cinematográfico. E eles não poderiam usar o Homem-Aranha na série do Demolidor, mas já fizeram referência a ele no primeiro episódio, e não tem por que não acreditar que fizeram referência ao Miles Morales aqui também, já que a Sony já tá aí há anos dizendo que tem interesse em um filme do Miles Morales. E em uma cena deletada de Homem-Aranha de Volta ao Lar, o Aaron Davis, que é o tio do Miles, aparece. E fizeram até uma homenagem a isso em Homem-Aranha através do Aranhaverso, onde ele aparece caracterizado de gatuno. Mas na minha humilde opinião, eu diria que a declaração final do promotor foi muito mais potente. Não só pelo caso, mas também pela série em si. Ele estava falando não do Tigre Branco, mas sim sobre o Matt e o Wilson Fisk indiretamente. Pessoas ruins podem fazer coisas boas, pessoas boas podem fazer coisas ruins. Será que nesse momento o Matt lembrou da hora em que pensou em matar o mercenário jogando ele do telhado? Ou pensou que o Wilson Fisk, se candidatando para a prefeitura de Nova York, poderia ter boas intenções por trás? Depois do veredito, o Matt retorna ao tribunal e o lugar está iluminado como se fosse uma igreja, não à toa. O Matt também se aproxima desse lugar como se fosse um espaço sagrado, religioso para ele, porque isso, o sistema judicial, a justiça, que defende todos os cidadãos comuns, se provou correta e eficiente para ele. E assim como ele vivia pelos códigos da Igreja Católica, nesse momento é como se ele chegasse, se colocando sob os olhos da lei e se comprometendo a viver sob as regras dela. É o momento visual que confirma aquela conclusão que eu comentei. O Matt ali viu que o Demolidor não é necessário. O Fisk, por sua vez, reclama que a justiça não foi feita. Fala que quem usa uma máscara é um covarde. E é impressionante como cada fala, cada discurso nessa série tem um sentido duplo, triplo, porque o Wilson Fisk tá ali falando sobre o Tigre Branco, tá falando sobre o Demolidor, ou tá falando sobre ele próprio, que tem a natureza violenta, mas está se escondendo sob a máscara de um homem de bem, de um prefeito de Nova York. No fim, a justiça desejada por Fisk aconteceu. E o episódio deixa em aberto, foi o justiceiro ali tá usando o traje com o símbolo do justiceiro. Imagina só, em episódios futuros, o justiceiro alinhado com o prefeito Fisk. Mas a meu ver, é bem mais provável que essa morte e esse cara seja um dos policiais que estão fazendo justiça com as próprias mãos, agindo como os próprios vigilantes que eles acusam, e até como esses policiais estão ideologicamente alinhados com Wilson Fisk, há ainda a possibilidade do crime ter sido encomendado pelo próprio Fisk, mostrando que ele está sujando as mãos, mesmo dizendo que não. Algo triste é que o personagem Hector acaba morrendo e o ator que interpreta ele acabou falecendo também, o Camar de los Reyes, por câncer no mundo real.
Tô curioso para ver o que vai acontecer a seguir. Comenta aqui o que você achou desse episódio. Um pouco mais devagar, né? Mas com muitos dilemas morais, que é o cerne do Demolidor em muitas histórias. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.